obrigado por estar aqui com vocês hoje. Muito bênção conhecer essa família, mais essa família de Deus que trabalha em prol do reino dos céus. A gente tem um Instagram, se você quiser conhecer, igual isso BR Renato Castro 16.3. Você pode entrar lá, seguir, você vai conhecer as viagens loucas, as coisas loucas que Deus está fazendo. Tá? E se você quiser fazer contato, você faz contato lá, a gente vai falando com você lá. Tá? E eu conversei com o Wilson, falei assim, Wilson, você vai começar um trabalho. Ele queria fazer como ele falou, queria fazer um momento de lazer. Né? Eu falei assim, cara, juntou um monte de crente, não tem jeito, vai trabalhar por reino. Não tem como. Vocês vão estar sempre falando de Jesus, vocês vão ser missionários onde vocês estiverem. Aí ele falou, pois é, acabou virando isso mesmo. Eu falei assim, então, vamos fazer um negócio legal. Tal. E ele queria fazer isso, pediu para o Motoclube Pregadores do Caminho, né, apadrinhar, ser padrinho, ou seja, está caminhando com eles, começando com eles, assim, criar essa aliança com eles. Né. Por isso que eu queria chamar aqui o irmão Kleber, que é o presidente atual do Pregadores do Caminho, né, e queria convidar todos vocês que estão começando nessa caminhada aqui com o pastor Wilson para vir aqui à frente, né? Vem aqui vocês também, que a gente quer orar, a gente quer fazer essa aliança aqui, orar com vocês. Hoje em dia, tem vários motoclubes cristãos que existem, tá? Os motoclubes cristãos começaram no Brasil na época de 2000, no ano 2000, tá? E depois desse tempo aí, foram criados vários motoclubes. Mas um monte de motoclube começou de tudo quanto é jeito, tá? E é muito legal fazer isso que o pastor Wilson está fazendo. Começar do jeito certinho, tá? Começar debaixo de uma cobertura espiritual da igreja. A igreja entender que não é um mero passeio de moto, que não está indo ali visitar os lugares, passear. Não, são missionários sendo enviados a lugares que a igreja não pode chegar. Talvez você não tenha uma moto, você não consiga alcançar uma tribo de motociclista, mas esses missionários vão ter essa capacidade de fazer isso. Mas para que eles façam isso, precisa da cobertura espiritual da igreja. Porque se não tiver essa cobertura espiritual, é muito difícil a caminhada. Muito difícil. É uma caminhada muito difícil mesmo. Normalmente a gente sai para fazer evangelismo na rua, né? Quem sai para fazer evangelismo sabe aí como é que é. É fácil? Não é fácil, é difícil. É difícil. Agora imagina esses irmãos que vão estar indo nos lugares que as pessoas estão voltadas para beber, se divertir, para farrear, e eles estão indo lá em missão. O pessoal está indo ali se divertir e eles estão indo em missão. Então precisa exatamente da cobertura espiritual da igreja. Então por isso que eu falei para o pastor Wilson, precisa dessa cobertura espiritual, precisa ter isso, e a gente queria fazer esse momento aqui. Então assim, nesse dia aqui, nesse dia de hoje, né, vai ter um momento posterior, o pastor Wilson vai fazer, que eles vão receber o colete, que é isso aqui, né? Depois eles vão todo mundo ingressar na escola de missões urbanas para motociclistas, é uma escola, né? São quase 7 meses de aula, é quase um seminário. Tá? E eles vão aprender sobre cultura biker. Porque não tem como você enviar um missionário para o campo missionário sem ele saber as características do campo missionário. Sabe o que vai acontecer? Ele vai arrumar uma confusão lá, né? Imagina o missionário vai para o Oriente lá. Aí no Oriente eles têm uma prática lá de servir a comida. É um momento de gratidão. E você, irmão, não pode dizer, não como isso, não gosto disso, você tem que comer. Aí imagina o missionário não sabe disso, faz isso lá na terra. Imagina a afronta, a desonra. Imagina. Então assim, o missionário tem que saber, né, para onde está indo e tal. E isso é um legado que já foi moldado pelos motociclistas cristãos que já fazem parte desse meio. Então o pessoal, quando chega lá, que vê um motociclista cristão, ele não espera que o motociclista cristão seja só um motociclista. Ele quer um motociclista cristão. Ele quer alguém que ora. Ele quer alguém que prega a palavra. Ele quer alguém que respira e inspira Jesus. Ele vai se aproximar dessas pessoas. Então, para isso, precisa o quê? Muita cobertura espiritual. Tá? E a gente vai fazer. Então, vai chegar um momento que depois o pastor Wilson vai fazer, vai marcar aqui com o presidente Kleber, que é o quê? O momento de que a gente vai levantar a bandeira e coletar, botar um colete assim, todo mundo.
Depois vocês vão aprender, a igreja vai aprender com o motoclube aqui, o que significa, o significado desse colete aqui, disso aqui, dessa ferramenta aqui. Isso aqui no meio bike, quando você anda com isso aqui, significa que você respeita os valores daquela cultura. As portas estão abertas para você falar. Aleluia! Isso que significa. Então quando você está sem colete assim, você anda, você é invisível. O pessoal nem te vê, passa direto. Aí quando alguém te vê de colete, ô irmão, bom dia, boa tarde, como é que você está? Tudo bem? É impressionante isso, né? Mas isso vocês vão aprender na cultura e vai ver que é assim. Mas o que eu falei com isso? Primeiro, vocês precisam criar um laço de família. Andar junto, estar junto, orar junto, ler a Bíblia junto. Depois criar esse laço, aí sim, você caminhar no campo missionário. Então, a gente vai ter um momento aqui que eu queria ungir cada um de vocês. Olha, eu queria ungir cada um deles aqui, na presença da igreja, com a igreja aqui também, né? Eu vou passar a palavra aqui para o Kleber também falar umas palavras, presidente de Pregadores do Caminho, tá? E depois a gente vai passar aqui, eu quero ungir cada um deles, tá? Porque hoje a gente vai estar ungindo eles, não como alguém para ser abençoado, ser livre dos acidentes, estar aí por aí pelas estradas, não. Como alguém para estar debaixo da cobertura espiritual do Senhor. Glória a Deus. Do Senhor. Para, como diz a palavra de Deus, ser bendito na entrada e bendito na saída. Aleluia. Glória a Deus. Porque a unção de Deus está sobre a vida de cada um deles. Essa vai ser a nossa oração. Essa vai ser o nosso mover aqui. Esse vai ser o mover espiritual nessa manhã. Amém? Deixa eu passar a palavra aqui para o Bom dia, pessoal. Então, ontem nós tivemos uma oportunidade de estarmos lá em Rio das Ostras. Fomos convidados a participar de um evento chamado Toca dos Raros, motoclube secular. No entanto, fomos convidados. Isso é um prestígio de estar no meio de um motoclube secular e aonde a gente teve a oportunidade de evangelizar, de falar do amor de Deus, e muitas foram as propostas que recebemos. Naquele momento lá, a gente vê que o povo está aí fora clamando pelo amor de Cristo, e no entanto somos enviados sim. Esse campo é muito fértil, o campo missionário entre os motociclistas, esse campo é muito fértil. Eu agradeço pela vida de cada um. Ontem eu fiquei muito assim, satisfeito com o resultado da gente estar ali falando do amor de Deus. Olha, eu agradeço a todos que estiveram lá naquela missão, porque quando a gente sai da igreja para um campo missionário, vamos dizer assim, a gente tem que estar sobre a unção de Deus. E foi isso que fizemos lá naquele momento. Agradeço a toda a igreja por estar nessa cobertura espiritual para os irmãos aqui, tá? Um bom dia para todos. A paz. A Bíblia diz que tudo que a gente ligar na terra será ligado no céu. Amém? E a gente vai fazer essa ligação agora. É algo muito espiritual. É algo muito tremendo de Deus. Tá? Que vocês possam sentir isso, abrir o coração de vocês, sentir isso na vida de vocês. Que os olhos de vocês possam ser abertos para enxergar aquilo que a gente nem consegue enxergar, mas que dentro da vida de cada um de vocês, dentro do propósito que Deus tem para a missão de vocês, Ele está levantando essa noite, vocês possam enxergar, tá? Vocês possam ser derramados essa nova unção que será derramada sobre as armaduras espirituais que vocês já têm, mas essa unção vai ser derramada sobre as armaduras espirituais de vocês, me preparando vocês para mais essa jornada, para mais essa missão. Eu acredito em você. Ouça minha voz, te estendo minhas mãos. Meu amor é incondicional. O desafio de ministrar a palavra de Deus no teu coração, amém? Eu sempre falo com as igrejas, nas igrejas que eu vou pregar, pelo Brasil, pelo mundo, que a palavra de Deus, que é anunciada ali, às vezes ela não entra em todo mundo, não se encaixa em todo mundo.
pregador prega aqui uma palavra, tem gente que sai daqui como se não tivesse palavra nenhuma. Mas deixa eu falar um negócio para você. Por que isso acontece? Porque a palavra de Deus, ela só vai frutificar em terreno que é propício para aquilo. Então eu quero que você, nessa manhã, você abra o seu coração para receber de Deus na sua vida. Que você creia nisso, que Deus tem uma palavra para você. Porque se você não crê nisso, o teu coração já está fechado. Então, às vezes você olha aqui e vê um cara de colete, pô, esse cara tem palavra de Deus para mim. Você já está fechando o coração. Aí Deus quer falar contigo, você não vai ouvir. Então, eu não sei para quem é essa palavra aqui que eu vou trazer hoje, mas eu tenho certeza que para uma pessoa que Deus ama muito, essa palavra aqui é para você. Não sei para quem é, não sei para quem vai ser, não conheço a vida de todo mundo aqui. Às vezes a gente pensa que conhece a pessoa, mas não conhece. Você conhece Neymar, jogador de futebol? Quem conhece? Levanta a mão assim. Conhece nada. Você conhece nada. Você conhece dele na televisão, tal, você sabe quem é ele, você sabe o que passa no coração dele, você não sabe. A gente não conhece às vezes nem nossos filhos. É mentira? Não conhece. Você acha que conhece, mas não conhece. Já viu filho que você tem? Quem tem mais de 2 filhos aqui? Quem tem? Oxi. Você tem mais de 2 filhos. É um diferente do outro. É mentira? Não é mentira. Tem um cara, um psicanalista muito famoso, que ele fala assim, ó, ele trabalha com a mente, coração, né? Essas coisas do sentimento, né? Não tem nada a ver com espiritualidade. É coisa da humanidade, tá? Olha só o que ele fala. Ele fala assim: você sempre sabe o que você vai dizer, mas você nunca sabe o que os outros vão ouvir. Por quê? Porque cada um tem a sua história, vai pegar aquilo que vai ouvir e vai interpretar do seu jeito. Então a palavra de Deus, ela trabalha assim na vida da pessoa, porque ela vai no momento. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é igual uma espada de 2 gumes, que ela vai tão fundo, divide alma e espírito, e consegue discernir os propósitos do coração. Só a palavra de Deus faz isso, mas ninguém faz isso. O maior orador, o melhor professor, a melhor argumentação não pode fazer isso que a palavra de Deus faz. Mas para a palavra de Deus fazer isso, e Deus não é invasivo, o que a gente precisa estar? Com o coração aberto para receber. Sabe que a Bíblia fala de Davi? Davi é um cara que só vacilou, né? Não é isso? Davi é vacilão na Bíblia. Mas a Bíblia fala Davi segundo o coração de Deus. Por quê? Sempre aberto para ouvir Deus. Entende? Então, querido, eu queria hoje, nesse desafio, eu queria orar contigo. Eu queria fazer uma oração para a gente preparar o nosso coração. Amém? Essa mensagem? Vamos ficar de pé? Pai, muito obrigado por este dia. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa falar aos nossos corações. Que Tu tenha uma palavra maravilhosa para as nossas vidas, Senhor. Seja assim, Senhor, que a oração que nós fazemos, crendo que Tu está ungindo o Teu servo aqui com brasas vivas do Teu altar. No nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, filho. Querido, a gente está vivendo um tempo do racionalismo. O que é o racionalismo? A fé tem ficado cada vez mais obsoleta. Um tempo que todo mundo sabe de tudo, por causa da IA, do ChatGPT, do Google, a fé tem ficado obsoleta, porque todo mundo tem explicação para tudo. Só que a fé não se explica, irmão. A fé é o sobrenatural de Deus. Não se explica a fé.
Mas todo mundo quer explicar tudo, e aí surge um monte de advogado de Deus querendo explicar a Bíblia. Não, não tem porquê. Aí vem aquele cara, filósofo, né, o pessoal que trabalha com sociologia, antropologia, querendo defender. Irmãos, a fé não se explica. Daqui a pouco vai ter gente querendo justificar por que Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz: se a gente não acreditar que Cristo ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de toda a terra. Então, a fé não tem explicação. A fé é baseada, sabe em quê? Aliança e fidelidade. Aleluia! Glória a Deus. A fé, o alicerce da fé é aliança e fidelidade. Isso é o alicerce da fé. Tudo o restante vem em cima disso: misericórdia, perdão, amor, aliança e fidelidade. Então esse mundo tenta achar fórmulas para as coisas, explicações, e aí às vezes banaliza a fé, como se a fé fosse apenas uma opinião. Não, você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Não, a fé é muito mais que isso. O irmão chegou para mim e falou assim: pastor, me explica a sua fé. Eu falei assim: não tem como explicar. Não me explica, eu quero esse Deus, eu quero isso, me explica. No evento, eu estava no evento, me explica isso, que eu não consigo entender. Eu falei assim: não tem como explicar. Eu podia, não, peraí que eu vou pegar a Bíblia aqui, vou te explicar a minha fé, eu vou te falar. Irmão, a fé se experimenta, não se explica. Você abre o seu coração e fala: vem Espírito de Deus, faz parte da minha vida, habita em mim, faz algo novo. Isso é a fé. Então, a razão tenta explicar tudo, mas ignora o sobrenatural de Deus. Sobrenatural de Deus. Mas a palavra continua em todo o tempo a nos lembrar que Deus é o mesmo. É o mesmo. Porque Ele era, é e há de ser sempre o mesmo. Ele não muda. Nós mudamos. Deus não muda. Deus não muda. E eu queria hoje compartilhar com vocês um momento que muita gente tenta explicar, e ele está num livro sagrado das Escrituras, e todo mundo tenta explicar isso, porque é uma coisa sem explicação, que está lá no capítulo 6 de Daniel. É Daniel na cova dos leões. Bom, eu já ouvi tanta explicação louca para isso, tanta coisa louca, e é uma coisa tremenda que aconteceu, porque é fruto da fé, do mover de Deus, do sobrenatural de Deus. Ele mostra o seguinte no livro de Daniel: quando um servo de Deus se mantém fiel, mesmo em meio a decretos de morte, mesmo em meio a tempos difíceis, o Deus de toda a terra, Ele mostra o seu poder. Porque sabe por quê, irmão? Quando a gente não pode fazer nada, Deus age. Deus age. Quando que Deus age? A gente fica perguntando: quando que Deus, Senhor, quando que tu vai agir? Quando que tu vai fazer alguma coisa? É porque tem coisa que você ainda pode fazer. Porque quando você não pode fazer mais nada, Deus age. Deus age. E Deus trabalha na vida daqueles que têm o coração impulsionado por isso. Daniel, no capítulo 6, não sei se vai dar tempo da gente ler, mas os irmãos conhecem muito bem a história. Daniel não foi salvo por argumentos humanos. Ele poderia muito bem explicar e falar com o rei, e argumentar, e se contrapor, e fazer um debate ali político com os senadores, com os governadores. Não, Daniel não foi salvo por isso. Daniel foi salvo pela mão do Senhor. Aleluia! Isso não há dúvidas de que Daniel foi salvo pela mão do Senhor. Então, queridos, a fé cristã
em tempos que a gente está vivendo, ela não pode ser banalizada. O nosso Deus continua sendo o mesmo. Aleluia! O mesmo. Amém. Você pode não crer, mas Deus continua sendo o mesmo. Sabe por quê, queridos? Porque aquilo que o pessoal chama de loucura é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Aleluia! Tem coisa que é pela fé e você diz, vai ser assim, vai ser assado, nós vamos fazer isso, nós vamos terminar essa obra da igreja até o mês tal. Isso é loucura, mas é poder de Deus para todo aquele que crê. Que crê. Eu queria ler alguns trechinhos do livro de Daniel, só para recordar os irmãos, pode ser que tenha algum visitante aqui que não conheça. Daniel 6. Faz tudo com zelo. Então, esse momento da história aqui, é esse momento que a gente está vivendo. E aí eu vou contar aqui a história rapidinho, né? Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Diante disso, aí capítulo 4, versículo 4, eu vou pulando aqui só para adiantar. Diante disso, os supervisores dos sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram, não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel e não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que algo relacionado à lei do Deus dele. Aí todos os supervisores reais, prefeitos, sátrapas e conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto. Aí qual era o decreto? O decreto é o seguinte, vamos combinar com a galera, fazer uma ação política. Para quê? A gente não tem nada para acusar ele, o cara é excelente em tudo que faz. Mas se a gente fizer uma coisa que ele não possa fazer por causa da fé dele, da fidelidade dele com o Senhor, ele não vai. Ele não vai. Ele vai parar. A gente tem que ir nisso aí. E eles fizeram um negócio para prejudicar Daniel, porque Daniel todo dia ele orava ao Senhor. E eles queriam impedir Daniel de orar. Eles queriam impedir até a espiritualidade de Daniel. E eles fizeram isso. Aí o rei foi, né, muito cativado, muito eloquente. Por quê? Quem não gosta de ser adorado, né? O rei, olha, a galera quer te adorar, a galera quer te prestigiar, né? O rei foi e cedeu aquilo. E quando ele viu, ele tinha assinado um decreto que prejudicava Daniel. O rei ficou muito angustiado com aquilo, muito angustiado. E aí, o decreto não podia ser rompido. Várias pessoas já tinham sido mortas por causa disso. Não tinha como o rei ir contra aquilo. Porque se o rei fosse contra aquilo, todo o reinado dele podia ruir. Ele tinha uma dificuldade, para você entender a questão do reinado, ele tinha uma dificuldade muito grande, porque o reinado dele era muito grande, e muita gente, muita liderança em tudo quanto é lugar. Então era um negócio tinha que ser muito bem estruturado. Qualquer coisa mais flexível podia trazer problema. Então ele não podia fazer aquilo. Aí o que ele faz? Daniel, não posso fazer nada, eu só vou chorar e orar contigo, velho. Porque tu vai ter que ser lançado na cova dos leões, mas o Deus que você crê, eu creio também, ele vai te salvar. Ele fala isso. E aí, né, lançou ele na cova dos leões. Aí ó, o versículo 19, logo ao alvorecer o rei se levantou, correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel em voz aflita e falou, servo do Deus vivo, será que o Senhor, quem continua, pode livrar dos leões? Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. Daniel saiu de lá vivo. Aleluia! E ele falou, Aleluia. o Senhor me livrou. Queridos, eu queria trazer 3 pontos centrais nessa história, nessa coisa, mas não vai dar tempo. Acho que talvez eu vou trazer só 1 ou 2, tá? Mas o primeiro ponto é o espírito excelente atrai a glória de Deus. Aleluia!
Irmão, tudo que você for fazer, faz com excelência. Glória a Deus. Tudo que você for fazer no teu trabalho, na tua escola, na tua casa, faz com excelência. Não é de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque a glória de Deus vai te perseguir. Aleluia. Sabe por quê? Por causa da excelência. Tem gente que às vezes é prejudicada no trabalho, é prejudicada em casa, é prejudicada onde anda. Sabe por quê? Porque não trata as coisas com excelência, principalmente as coisas do reino. Daniel tinha uma consciência plena. Eu estou aqui porque o Senhor me conduziu para cá. O Senhor me conduziu para cá. Ele tinha essa consciência plena. Quando ele escreve o livro, ele traz essa consciência plena. Então tudo que for fazer, faça com excelência. Daniel se destacou. Por quê? Porque ele tinha um espírito excelente. E esse espírito excelente não era só o conhecimento. Agora entra um adendo assim. Irmão, quando você está fazendo a obra de Deus, quando você está fazendo uma obra missionária, alguma coisa espiritual, não adianta só você ter o conhecimento. Você tem que ter a unção de Deus sobre a sua vida. Só o conhecimento não adianta. É preciso ter a unção sobre a sua vida. Porque muita gente ali, magos, pessoas importantes, tinham conhecimento, mas não tinha unção de Deus. Então precisa ter unção. E aonde Daniel pegava essa unção? Primeiro, compromisso em cumprir aquilo que Deus mandava. Segundo, oração. Muita oração. Agora, olha só que coisa interessante. Isso serve para a nossa vida. Daniel se destacou e ele fazia tudo com excelência. Quando você faz tudo com excelência, o que acontece? Suscita o quê? Inveja. Irmão, sempre que você faz as coisas com excelência, suscita inveja. Daniel começou a sofrer isso, a inveja dos outros. Por que esse cara está se destacando? Esse cara nem é daqui da região. Esse cara vem de lá cativo. E tudo que ele faz dá certo. Tudo que ele faz é bênção. O que é isso? Inveja. Inveja, irmão. Na igreja não é assim? Não, igreja não é não. Porque chegou alguém novo na igreja, a pessoa vai nova, tem um monte de gente antiga, aí a pessoa chega nova, faz tudo com excelência. O pessoal fica com inveja. Por quê? Porque o cara está fazendo com excelência. Excelência traz inveja. Irmão, Daniel começou a sofrer com isso. Mas deixa eu falar um negócio para você rapidinho, para a gente encerrar aqui bonito. Querido, aonde há unção de Deus, há também perseguição. Aleluia. Sabe por quê? O inimigo, ele sempre vai se levantar com aqueles que brilham na presença do Senhor. Se a tua vida é cheia de unção, irmão, não tem como. O que Jesus falou? No mundo tereis aflições. Por quê? Porque a unção de Deus está sobre você. A unção de Deus está sobre você. Mas deixa eu falar um mistério para você agora, para a sua vida. Você que está cheio da unção, está fazendo com excelência e está sendo perseguido. Se o inferno se levantar contra você, querido, é porque há algo de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Tem algo de Deus sobre a sua vida, muito especial sobre a sua vida. A unção de Deus sobre a sua vida. O diabo, ele nunca vai lutar contra quem está vazio. Nunca. Não vai nem tocar. Não vai lutar. Ele se levanta contra quem está cheio da presença de Deus. Cheio da presença de Deus. Então, se você tem unção, se você está cheio da presença de Deus, você vai viver luta, irmão. Não tem jeito. É luta. Segundo ponto desse texto. Estou correndo aqui para terminar na hora. Oh, aleluia. Segundo ponto. A fidelidade de Daniel não se dobra. Não te faz curva. É reto. Não tem curva, é reto. O decreto dizia: não ore. Mas Daniel abriu as janelas como antes, como ele fazia todo dia, e orava. Eu vejo um monte de crente que tem vergonha de falar que é crente.
Eu vejo muito motociclista cristão que fala, não, mas isso aí é coisa de crente. Irmão, eu sou cristão, velho. Eu sou cristão. Eu gosto de louvar, gosto de orar, gosto de gritar glória a Deus, aleluia. Eu sou cristão, velho. Amém. Então assim, irmãos, Daniel abriu as janelas e orou. Deixa eu falar um negócio. Tem muita batalha que você não vence, sabe por quê? Porque você ora pouco. Você ora pouco. Sabe o que você pensa? Essa batalha é só minha. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que não sei o que, eu tenho que não sei o que, fulano tem que fazer isso. Tem batalhas que a gente vai fazer, mas precisa de oração. Aleluia. Daniel ia lá fazer tudo com excelência, mas antes dele fazer, a Bíblia diz que ele ajoelhava e orava e entregava ao Senhor. E ali, quando ele metia a mão, quando havia o mover dele, havia também o mover de Deus. Havia o mover de Deus. A fé de Daniel não era escondida, era pública, ousada e constante. Irmãos, eu fico impressionado. Às vezes o irmão chega na igreja, é fogo puro. Aí passa a dormir, acabou o fogo. Vamos ver. Que negócio é esse? A sarça ardente, o fogo não apaga. Entendeu? Por que isso? Porque, irmão, a gente faz muita aliança com homens. E o clube aqui está fazendo uma aliança com os pregadores. Mas essa aliança não pode ser mais importante do que a aliança eterna, que é com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, se vai fazer aliança, tem que fazer aliança com o Senhor. E a aliança com o Senhor é eterna. Ela não dura enquanto você consegue aquilo que está pedindo, ou se você não conseguiu aquilo que está pedindo. Ela é eterna. Ela vai, ela atravessa. Essa é a aliança com Deus. Então, queridos, o avivamento, ele acontece quando você, mesmo em meio às questões complicadas da vida, decide ajoelhar e orar. Aleluia. Glória a Deus. Quem ora, irmão, deixa eu falar um negócio para você. Não teme decretos humanos. Verdade. Desse jeito. Quem ora, irmão, sabe que serve um Deus que tem a última palavra. Aleluia. Aleluia. Você pode receber uma palavra assim, ó, e um diagnóstico que você fala, caramba, acabou minha vida. Não. A última palavra vem do Senhor. Glória a Deus. Vem do Senhor. Eu vi o pastor orando aqui. Tem várias pessoas doentes, tal. Irmão, a última palavra vem do Senhor. Estou aqui com a Betânia, aqui dos pregadores, teve câncer. Imagina você receber um diagnóstico de câncer. Mas a última palavra, irmão, vem do Senhor. Vem do Senhor. Deixa eu terminar aqui, eu quero só encerrar dizendo algumas coisas para você. Queridos, há um anjo do Senhor visitando a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que um anjo visitou Daniel na cova dos leões e fechou a boca dos leões. Eu não sei qual é o leão sobre a sua vida. Se é dívida, se é enfermidade, se é conflito familiar. Mas eu quero profetizar que sobre a sua vida, sobre a sua família, tem um anjo visitando agora a sua história. Esse é o anjo do Senhor visitando a sua história. Então, se você crê, se o teu coração é capaz de receber essa palavra, assim será na sua vida. Assim será na sua vida. Assim será na vida do seu familiar, aquele que está afastado de Deus, aquele pelo qual você tem chorado muitas noites, aquele pelo qual você tem clamado ao Senhor. O anjo visitará esta noite. Creia nisso. Sabe por quê, irmão? Porque é Deus quem vai fechar a boca do leão da enfermidade. É Deus que fecha a boca do leão da calúnia. Tentaram caluniar Daniel. É Deus que fecha a boca do leão da perseguição.
talvez você esteja sendo perseguido, seja na sua família, seja no seu trabalho. É Deus quem fecha a boca do leão. Queridos, Deus faz coisas tremendas. Amém. E eu quero encerrar dizendo para você que Deus vai transformar a tua prova num testemunho vivo do Senhor. O testemunho vivo do Senhor. Essa prova vai ser um testemunho vivo do Senhor. Sabe por quê? Porque a unção de Deus está sobre a sua vida. Tentaram quebrar a unção de Deus sobre a vida de José, jogando ele no poço. Tentaram quebrar a unção de Sadraque, Mesaque e Abednego, jogando na fornalha. Está lá em Daniel 3. Tentaram quebrar a unção de Deus sobre a vida de Daniel, jogando na cova dos leões. Tentaram quebrar essa aliança que Deus tinha com Estevão, apedrejando ele. Mas não é possível quebrar a aliança de Deus. Sabe por quê? Porque ela é eterna sobre a sua vida. Não tem nada nessa terra, nada nesse mundo que pode quebrar essa aliança. Porque a Bíblia diz: aquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que creem e temem ao Senhor. E isso está sobre a sua vida. Amém? Você que crê, dá um glória a Deus e aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Deus abençoe esse novo momento, novo tempo de amor, novo tempo de propósito, em nome de Jesus, viu? Em nome do Senhor, em nome do canal Claudine Brother, seu canal do Estado, fazendo aqui nasceu, propósito de Deus no coração, nasceu. Parabéns, meu irmão, é isso aí, gostei da barra, fui ter barba esse tempo, tá branquinho, tá branquinho aqui, vai crescer, aqui também, ó, aqui já tá quase grande, ó, bonita, mano. Deus abençoe, viu, meu irmão? Abençoe aqui, estamos aqui, gostei, aqui, esse aqui parece que é o Steve Wonder. Steve Wonder entre nós. Deus abençoe, meu irmão. Muitas estradas. Tempo de bênção na sua vida, na sua família. Em nome de Jesus. Vamos todo mundo fica em nome de Jesus. Eu vi cantando, pulando igual pipoca ali, ó. Tem mais energia do que eu. Aí, ó, time forte aqui, ó. O Senhor é bom. Ó, essa bala vai crescer, vai ficar assim, grandona, branquinha, vai ficar maneiro. Aí, ó. Aqui da Nike, mas ó, vou botar um colete aqui um pouquinho. Aí, meu irmão, aí já vê só coisa, só dentro. Meu irmão, é isso aí. Joga que é bom, velho. Já pensou, Deus abençoe, viu? É isso aí. Mais completo aqui do Paradigma desse canal de estradas e vitórias de Alvorada. É isso aí, família. Paradigma aqui encerrando o culto. Vou mandar mais um giro aí. Falar com algumas pessoas, entrevistar aí, essas coisas que você já sabe, né? Bora lá então! Aê! Bora lá! Obrigado por assistir. E, se você chegou até aqui, considere deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho. Para mais conteúdo como esse e mais, fique ligado no canal Paladin Rider, o seu canal de estradas, histórias e algo mais. Até o próximo vídeo.